Dia 19, Gênesis, capítulo 20. Neste meio tempo, Abraão mudou-se para a região de Nequeb, ao sul, e ocupou as terras entre Cádiz e Sur. Morou também em Gerar. Abraão dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Por isso, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Abimeleque em sonho e disse: você será castigado com a morte porque a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque não tinha tocado em Sara, por isso disse: Senhor, matarias até uma nação inocente? Não foi Abraão que me disse: ela é minha irmã? E ela confirmou, dizendo: ele é meu irmão. Em tudo isso estou sendo sincero de coração, e na minha inocência fiz o que fiz. Ainda em sonhos disse Deus: sim, eu sei que você fez isso com sinceridade de coração. Por isso não deixei você tocar nela e impedi você de pecar contra mim. Agora devolva Sara ao seu marido. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você viva. Mas se você não devolver a mulher de Abraão, você e todos os seus morrerão. Ainda estava escuro quando Abimeleque se levantou e reuniu todo o pessoal em serviço no palácio. Ouvindo dele o que acontecera, tiveram muito medo. Depois o rei mandou chamar Abraão e disse: por que você fez isso conosco? O que eu fiz contra você para me levantar tamanho pecado? Esse pecado seria uma desgraça para mim e para meu reino. Você agiu mal. Então perguntou Abimeleque a Abraão: o que levou você a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo: certamente ninguém teme a Deus neste lugar e vão me matar por causa da minha mulher. Além disso, ela é de fato minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e nos casamos. Quando Deus me mandou sair de casa para terras estrangeiras, eu disse a Sara: em todo lugar onde formos, faça o favor de dizer que é minha mulher, ou que é minha irmã. Então o rei Abimeleque pegou as ovelhas, bois, servos e servas, e deu-os de presente a Abraão, e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: a minha terra está à sua disposição. Escolha o lugar que quiser para viver. Depois disse a Sara: lamento a vergonha pela qual você passou. Estou dando ao seu irmão 1000 moedas de prata para reparar a ofensa feita a você. Esta é a minha atitude. Significa que você é declarada sem culpa diante de todos. Abraão orou então a Deus, e Deus curou a Abimeleque, sua mulher, e suas servas para que pudessem ter filhos, porque o Senhor tinha tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Mateus capítulo 19. Depois que Jesus terminou esse discurso, deixou a Galileia e foi para o lado do rio Jordão, voltando para a região de Judeia. Grandes multidões o seguiram e ele curou todos os doentes. Alguns fariseus vieram interrogar Jesus, procurando fazê-lo cair numa armadilha. É permitido que ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Perguntaram eles. Vocês não leem as Escrituras? Respondeu ele. Nelas está escrito que no começo Deus criou o homem e a mulher, e que o homem deve deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles não mais serão dois, mas sim uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Perguntaram-lhe eles: então, por que Moisés disse que um homem pode divorciar-se de sua esposa, mandando-a embora e entregando-lhe um documento escrito? Jesus respondeu:
Moisés fez isso por causa dos corações duros e maus de vocês, mas não foi isso que Deus estabeleceu no princípio. E eu lhe digo: todo aquele que se divorciar de sua esposa, a não ser por causa de infidelidade, e casar-se com outra mulher, comete adultério. Então, os discípulos de Jesus disseram-lhe: se essa situação entre homem e mulher é melhor não casar. Nem todos podem aceitar essa declaração, disse Jesus. Só aqueles a quem Deus deu entendimento vão ser capazes de aceitar essa palavra. Alguns nascem sem a capacidade de se casar-se, alguns são incapacitados pelos homens e outros recusam a se casar por causa do reino dos céus. Todo aquele que puder, aceite o que eu digo. Depois trouxeram crianças a Jesus para que ele pusesse suas mãos sobre elas e orassem por elas. Mas os discípulos repreendiam aquele que os traziam. Não incomodem, diziam eles. Então Jesus disse: não proíbam que as crianças venham a mim, porque o reino dos céus pertence àqueles que são como estas crianças. E ele impôs suas mãos sobre elas e os abençoou antes de ir embora. Alguém veio a Jesus com esta pergunta: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Bom, perguntou ele, só há um que é realmente bom, e esse é Deus. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. E Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, honre seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como você mesmo. Eu sempre tenho obedecido a cada um deles, respondeu o jovem. Que mais preciso fazer? Jesus disse-lhe: se quiser ser perfeito, vá e venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá o tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas quando o jovem ouviu isto, foi embora triste porque era muito rico. Então Jesus disse aos seus discípulos: é quase impossível um rico entrar no reino dos céus. E eu lhe digo ainda: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Esta observação confundiu os discípulos. Então, que neste mundo pode ser salvo? Perguntaram. Jesus olhou atentamente para eles e disse: humanamente falando, ninguém, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro lhe disse: nós deixamos tudo para seguir o Senhor. O que nós vamos ganhar? E Jesus respondeu: digo a verdade a vocês. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono no reino, vocês, os meus discípulos, se sentarão em 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. E todo aquele que deixar o lar, irmãos e irmãs, o pai, a mãe, a esposa, os filhos ou propriedades para me seguir, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mas muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Neemias, capítulo 9. No 24º dia do mês, o povo voltou para outra comemoração. Desta vez, eles jejuaram, vestiram roupas feitas de pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. E os descendentes de Israel se separaram de todos os estrangeiros. Eles colocaram-se em pé, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. O livro da lei do Senhor foi lido em voz alta durante 3 horas, e depois eles passaram mais 3 horas confessando seus próprios pecados e os pecados de seus pais. E todos adoraram o Senhor, o seu Deus. Alguns dos levitas estavam na plataforma louvando o Senhor, o seu Deus, com canções de grande alegria. Esses homens eram Jesuá, Cadmiel, Bani, Sebanias,
Buni, Serebias, Bani e Kenani. Os levitas, Jesuá, Cadibel, Bani, Razabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram ao povo: Levantem-se e louvem o Senhor seu Deus, pois ele vive para sempre. Louvem o glorioso nome de Deus. Esse nome é muito maior do que podemos pensar ou dizer. Só o Senhor é Deus. O Senhor fez os céus e os mais altos céus e tudo o que nele há, a terra e os mares e tudo quanto há neles. O Senhor toma conta de tudo e todos os exércitos dos céus o adoram. O Senhor é Deus, que escolheu Abraão, trouxe esse homem da terra de Ur, dos caldeus, e deu a ele o nome Abraão, como a coração dele era fiel. O Senhor fez um acordo com ele, prometendo por meio deste acordo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E o Senhor cumpriu sua promessa, pois o Senhor é fiel. O Senhor viu as dificuldades e a tristeza de nosso país no Egito e ouviu o clamor dele nas margens do Mar Vermelho. O Senhor fez grandes milagres contra o faraó e todos os seus oficiais e o seu povo, pois sabia como os egípcios trataram com brutalidade os nossos pais. O Senhor tem uma fama muito gloriosa por causa desses atos que nunca serão esquecidos. O Senhor separou as águas do mar para que seu povo pudesse atravessar em terra seca, e depois destruiu os inimigos do seu povo nas profundezas do mar, e eles afundaram como pedras debaixo das águas imensas. O Senhor guiou nossos pais por meio de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho por onde deveriam ir. O Senhor desceu ao monte Sinai e falou com eles do céu, dando a eles leis justas e mandamentos verdadeiros. O Senhor disse para eles conhecerem o seu sábado santo e também deu ordens, decretos e leis por intermédio de seu novo servo Moisés. O Senhor deu a eles pão do céu quando estavam com fome e água da rocha quando estavam com sede. O Senhor ordenou a eles para que entrassem e conquistarem a terra que tinham prometido a eles. Mas os nossos pais eram muito orgulhosos e teimosos e não deram atenção aos seus mandamentos. Eles não quiseram obedecer e não prestaram nenhuma atenção nos milagres que o Senhor fez para eles. Em vez disso, se revoltaram e nomearam um líder para levá-los de volta à escravidão no Egito. Mas o Senhor é um Deus de perdão, um Deus bondoso e amoroso, e demora para ficar irado. A sua misericórdia é grande, por isso o Senhor não abandonou os nossos pais, mesmo quando fundiram para si um ídolo em forma de bezerro e disseram: Este é nosso Deus, e ele nos tirou do Egito. Eles o insultaram de muitas maneiras, mas em sua grande compaixão, o Senhor não abandonou aquele povo para morrer no deserto. A nuvem ia diante deles dia após dia e a coluna de fogo mostrava o caminho durante a noite. O Senhor mandou o seu bom espírito para dar instrução a eles e não parou de dar pão do céu para alimentá-los, nem água para matar a sede. Durante 40 anos, o Senhor sustentou os nossos pais no deserto e nada faltou a eles. As roupas que usavam não se desgastaram, nem seus pés ficaram inchados. Depois, o Senhor ajudou aquele povo a conquistar reinos e nações e colocou o seu povo em cada canto da terra. Eles conquistaram completamente a terra de Seom, rei de Hesbom, e de Ogé, rei de Basã. O Senhor tomou seus filhos tão numerosos com as estrelas do céu e trouxe este povo para a terra que havia prometido aos seus antepassados. Eles entraram e tomaram posse da terra. O Senhor derrotou os cananeus que moravam na terra
e os reis e os povos daquela terra para fazer deles segundo a sua vontade. O seu povo conquistou cidades fortificadas, de terra produtiva, apossaram-se de casas cheias de coisas boas, com poços de água, plantações de uva e de oliveiras e muitas árvores frutíferas. Desse modo, comeram até fartar-se e desfrutaram de sua imensa bondade. Mas seu povo foi desobediente e se revoltou contra o Senhor. Viraram as costas para a sua lei, mataram os profetas que os advertiam para que voltasse para o Senhor e o insultaram inúmeras vezes. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos que os oprimiam. Mas, nos tempos que estavam em dificuldades, clamavam pelo seu auxílio, e do céu o Senhor ouvia suas orações, e na sua grande compaixão, o Senhor enviou libertadores que os livraram dos seus inimigos. Mas, quando tudo ia bem, pecavam novamente, e mais uma vez o Senhor deixava que os inimigos conquistassem o seu povo. Porém, sempre que o seu povo voltava para o Senhor e pedia o seu auxílio, o Senhor ouvia dos céus e, em sua maravilhosa misericórdia, os livrava de vez após vez. O Senhor castigou os nossos pais para que eles voltassem à sua lei. Pelo cumprimento dessa lei, o homem viverá. Porém, eles se tornaram orgulhosos e não quiseram obedecer aos seus mandamentos. Pecaram contra suas ordenanças. Teimosamente, eles deram suas costas ao Senhor e continuaram a pecar. O Senhor foi paciente com eles durante muitos anos. Pelo seu Espírito e por meio de profetas, o Senhor os avisou a respeito dos pecados que cometiam, mas eles ainda não quiseram atender. Por isso, mais uma vez, o Senhor deixou que as nações vizinhas conquistassem o seu povo. Porém, em sua grande misericórdia, o Senhor não destruiu os nossos pais completamente, nem eles ficaram abandonados para sempre. Que Deus, misericordioso e cheio de graça, é o Senhor. E agora, ó grande, poderoso e temível Deus, que cumpre suas promessas de amor e bondade, não fique indiferente a todas as dificuldades pelas quais passamos. Nós, nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes, nossos profetas e nossos pais, temos enfrentado grandes problemas desde os dias em que, pela primeira vez, os reis da Assíria alcançaram vitória sobre nós até o dia de hoje. Em tudo, o Senhor nos castigou com justiça. O Senhor tem sido leal, apesar da nossa infidelidade. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos pais não seguiram a sua lei, nem deram atenção à sua advertência. Eles não adoraram o Senhor, apesar das coisas maravilhosas que fez para eles, e apesar da grande bondade com que foram tratados pelo Senhor. O Senhor deu a eles uma terra espaçosa e fértil, mas eles não quiseram arrepender-se da maldade que praticavam. Veja, agora somos escravos aqui nesta terra de tanta abundância que o Senhor deu aos nossos pais, escravos no meio de toda essa fartura. A grande produção desta terra passou para as mãos dos reis que o Senhor pôs sobre nós por causa de nossos pecados. Eles têm o poder sobre nós e nosso gado, e nós servimos a eles como eles querem. Estamos em uma grande miséria. Em vista disso tudo, nós estamos fazendo de acordo por escrito. Nós, nossos líderes e os nossos levitas e os nossos sacerdotes, assim assinamos este contrato.